Você já estudou muito para uma prova e mesmo assim tirou nota baixa. Burro, dá zero pra ele. É horrível quando isso acontece. Parece que todo mundo que você conhece é inteligente, menos você, e você fica se sentindo o burro da turma. 1 mais 5. Eu tiro 1, fico com 15. Agora, imagina se todas as pessoas ficassem burras e você se tornasse a pessoa mais inteligente do mundo. É exatamente isso que acontece com Joey Bowers. Em 2005, ele trabalhava como bibliotecário do Exército dos Estados Unidos e bem nessa época a evolução humana começou a cair. Grandes pensadores da ciência previram que as pessoas ficariam mais inteligentes com o passar dos anos. Mas como os humanos já estão no topo da cadeia alimentar, a evolução ficou pior e as pessoas começaram a ficar mais burras com o tempo. Certo dia, Joe é convocado para fazer parte de um experimento importante. Ele planejava trabalhar como bibliotecário até a aposentadoria e não gostou muito da ideia de ser cobaia de um experimento, mas infelizmente ele precisava seguir as ordens de seus superiores. Uma reunião privada acontece entre alguns militares de alto escalão e o general Collins apresenta suas ideias. Ele diz que os cientistas inventaram uma cápsula de hibernação que pode preservar os humanos por um período indefinido de tempo. A cápsula foi criada para conservar as pessoas mais adequadas para o experimento, e elas podem acordar da hibernação quando chegar a hora. Joe foi escolhido como o primeiro a fazer parte do experimento, porque ele é o homem mais mediano nas Forças Armadas e não tem esposa ou filhos. Os militares também precisavam de uma mulher para o experimento, mas não tinham uma candidata adequada no exército, e por isso o oficial Collins escolheu uma dama da noite, chamada Rita. Ele então orgulhosamente mostra fotos suas e do empresário de Rita festejando juntos, deixando todos os oficiais incomodados. Collins termina a apresentação dizendo que Joe e Rita serão colocados nas cápsulas no dia seguinte, e o experimento acontecerá por 1 ano. Como o experimento é altamente secreto, os funcionários presentes na reunião não podem compartilhar as informações com outras pessoas. No dia seguinte, Joe e Rita estão juntos na sala de espera. Joe se apresenta e pergunta a Rita de que setor ela é. Rita não quer revelar o que faz da vida e diz que é pintora. Você pinta como eu pinto? Os dois recebem uma injeção e são colocados nas cápsulas de hibernação humana. Rita se sente desconfortável na cápsula e tenta ir embora, mas Joe garante a ela que os cientistas sabem o que estão fazendo. Ele diz que eles só ficaram lá dentro por 1 ano, então vai ficar tudo bem. Rita estava certa em querer ir embora, pois as coisas começaram a dar errado logo no início do experimento. Collins é preso por seu envolvimento com as damas da noite, junto com o empresário e namorado de Rita. Agora não tem ninguém para cuidar das cápsulas de hibernação, e por causa do escândalo, a base militar é fechada e o prédio onde as cápsulas estão é demolido. Lembrando que é altamente secreto. Os anos passam e Joe e Rita ficam adormecidos nas cápsulas. A coisa ficou feia para os dois, mas para o resto da humanidade é ainda pior, porque os humanos começam a ficar mais burros rapidamente e a curva no gráfico da inteligência média começa a cair com o tempo. Algumas pessoas esperam que a engenharia genética e a ciência consigam corrigir esse problema da evolução, mas os cientistas mais inteligentes do mundo estão ocupados com experimentos estúpidos, como tentar reverter a perda de cabelo e prolongar as ereções. Não é tão estúpidas, não tô brincando. Enquanto isso, a população cresce e a inteligência continua a cair até o ano de 2505. Durante todos esses anos, as pessoas não conseguiram resolver problemas humanos básicos, como o descarte de lixo, e por isso o lixo foi empilhado por séculos, até formar uma montanha gigante de lixo, igual a sua vida. Isso causou a grande avalanche de lixo de 2505, e certo dia, um deslizamento enorme de lixo jogou a cápsula de hibernação de Joe dentro da casa de um rapaz. Joe finalmente acorda e se sente tonto e confuso. O rapaz que mora na casa se chama Frito Pendejo, e ele aparentemente não se importa muito com a pilha de lixo e um estranho dentro de sua casa, e continua assistindo a um programa esquisito em sua TV gigante que ocupa todo o espaço da sala. O programa consistia em um homem sendo atingido em suas partes íntimas rapidamente, e com certeza é mais interessante que assistir ao BBB. Frido só se levanta para pedir a Joe que não faça barulho, e nesse momento vemos que seu sofá tem um vaso sanitário embaixo, para que ele não precise se levantar para usar o banheiro, o sonho de todo adolescente da geração Z. Frido então chuta Joe pela janela, e o mundo lá fora parece confuso para Joe. Ele diz a si mesmo que muita coisa mudou em apenas 1 ano, sem ter a ideia de que ele está no ano de 2505. Joe vê um grupo de pessoas na beira da estrada que falam gírias e fazem sons estranhos, bem parecido com a juventude atual. Ele consegue entender o que o grupo está falando, mas quando tenta conversar de um jeito normal, eles ofendem Joe e o expulsam de lá. O pobre Joe, então, começa a se sentir tonto e decide ir a um hospital próximo. Ele vai até a recepção e diz que é do exército. A atendente não entende nada e apenas aperta um dos vários botões em sua mesa. Nesse momento, uma voz pede a Joe que ele vá até a área de diagnóstico que fica à direita. Confuso, ele vai beber um pouco de água e vê que o bebedouro não fornece água, e sim uma bebida energética chamada Browdow. Joe encontra um homem no hospital e pergunta onde que ele
pode beber água. O homem então ri de Joe por querer beber algo que eles usam nos banheiros. É revelado que todos no mundo usam Browdle para tomar banho, beber e para atividades diárias, enquanto a água é usada apenas nos banheiros. Joe vai para a área de diagnóstico e precisa colocar uma espécie de tomada em sua boca, ouvido e outro lugar. O profissional da saúde então mistura as tomadas que Joe já tinha colocado em lugares específicos do seu corpo. Joe fica com nojo, mas termina o procedimento e é enviado ao médico. Enquanto espera pelo médico, ele vê a data 2505 escrita em uma revista, mas acha que foi apenas um erro de impressão. O médico chega e responde a todas as perguntas de Joe com palavras do tipo mitou e lacrou. Meu Deus. Ele também declara que Joe tem retardo mental e pede para que ele pegue uma taxa de 5 bilhões de dólares. Só então Joe vê o ano de 2505 escrito na conta e finalmente percebe que ficou dentro da cápsula por 500 anos. Joe não consegue acreditar. Ele vai até a janela e fica surpreso com a situação atual da cidade. Os prédios estão desmoronando e alguns são segurados por cordas. Nesse momento, o médico se assusta porque Joe não tem a tatuagem de cidadão em seu pulso. Joe entra em pânico e foge enquanto o médico chama a polícia por Joe não ter pagado as contas do hospital. Joe acordou em um mundo em crise. A economia está abandonada, a poluição acabou com todas as plantações de comida e o filme mais assistido no país é chamado, adivinha? Bunda. Joe então decide assistir o filme que ganhou prêmios apenas por mostrar o traseiro de alguém por 90 minutos direto. À noite, ele acaba sendo preso por não ser escaneável e é levado ao tribunal. Seu advogado é Frito Pendejo. Frito debocha dele enquanto todos no tribunal dão risada. Joe apresenta seu caso de forma sensata e explica por que ele não pode ser escaneado, mas os advogados e o juiz apenas dão risada dele. O juiz então o declara culpado e o condena à prisão. Enquanto isso, Rita também saiu da cápsula. Está tentando entrar em contato com seu empresário e namorado, mas ela não consegue fazer a ligação porque o telefone pede $2.000 pela chamada. Nesse momento, um homem desconhecido se aproxima e Rita o engana para conseguir dinheiro. Joe é levado para um local onde os cidadãos recebem a tatuagem de identificação que os torna escaneáveis. A máquina pergunta o nome de Joe, mas ele começa a dizer que não tem certeza do que estava acontecendo. Por causa disso, a máquina lê seu nome como não tenho certeza e o tatua em seu pulso. As pessoas ao redor de Joe começam a chamá-lo de não tenho certeza. Em seguida, ele é levado para fazer um teste de QI e tem que responder perguntas básicas sobre adição. Joe responde a todas corretamente e fica surpreso ao ver que as pessoas ao seu redor não conseguem identificar formas. Depois disso, ele é levado para a prisão. Joe finalmente começa a perceber que todos no mundo atual são muito burros. Ele então diz ao guarda que deveria sair da prisão naquele dia e o guarda o deixa ir embora. Mas os alarmes avisam que o preso fugiu e a polícia persegue pelas ruas. Joe consegue fugir e vai para casa de Frito novamente. Ele acredita que alguém criou uma máquina do tempo nos últimos 500 anos. Frito não quer ajudar Joe, mas Joe o engana, dizendo que lhe dará $8 bilhões em troca de sua ajuda. Eventualmente, Frito revela que sabe onde está a máquina do tempo e nesse momento a polícia bate na porta procurando por Joe. Os dois então fogem pela janela e dirigem até o museu. No caminho, eles encontram Rita, que ainda está enganando o mesmo cara. Rita entra no carro e fica preocupada que seu namorado vá buscar o dinheiro que ela deve. Enquanto eles dirigem, algo de fora do carro escaneia o pulso de Joe e a polícia é avisada. A bateria do carro acaba e eles saem do veículo. Logo em seguida, a polícia se aproxima do carro enquanto um grupo de pessoas se junta nas ruas e começa a lutar. Joe, Frito e Rita fogem na esperança de encontrar a máquina do tempo. Frito então leva os dois para o Kotsko, que agora é o centro onde todos os negócios acontecem. Ele até afirma ter estudado direito lá. Enquanto espera um metrô, Rita vai ao banheiro. Antes que ela volte, o pulso de Joe é acidentalmente escaneado e toda a cidade é alertada sobre a presença do delinquente. O metrô chega e Frito entra, mas Joe continua esperando por Rita e acaba sendo pego pela polícia. Só que dessa vez ele é levado para a Casa Branca em voz da prisão. Joe, muito confuso, conhece o presidente Camacho e seus secretários. Camacho debocha de Joe, dizendo que achava que a cabeça dele seria maior porque ele é inteligente. Acontece que o teste de QI que Joe fez na prisão surpreendeu a todos porque ele tinha um QI mais alto que eles já tinham visto. Por causa de sua inteligência, o presidente declara que Joe é o novo secretário do interior e, para a surpresa de Joe, ele é declarado o homem mais inteligente do mundo. Todos então vão para a casa de representação, onde o presidente anuncia que os problemas de falta de alimentos e tempestade de poeira serão resolvidos por seu novo secretário do interior. Senhor, não tenho certeza. Ele também promete perdoar Joe e o livrar da cadeia se ele resolver os problemas da humanidade. Depois disso, acontece uma reunião de gabinete onde os secretários pedem que Joe diga algo inteligente. Joe então diz algumas palavras complicadas aleatórias, fazendo-os acreditar que ele é de fato inteligente. Joe então pede a Frito para desenhar um mapa mostrando onde está a máquina do tempo, enquanto ele distrai os secretários. Mais tarde, Joe leva os secretários para um campo onde colheitas deveriam ser cultivadas. Ele também afirma que precisa de Rita, porque ela pode ajudar com as colheitas. Frito entrega um mapa a Joe e nesse momento Rita chega ao campo. Joe a leva para o outro lado e planeja fugir usando o mapa. Mas tudo dá errado quando ele vê que o mapa que Frito desenhou é apenas algumas linhas. Joe percebe que as pessoas estão regando as plantações com a bebida energética Browdle. Ele então decide realizar uma reunião de gabinete para
começar a usar água ao invés desse negócio aí. E os secretários acham a ideia absurda porque a bebida tem eletrólitos. Em vez de tentar os convencer, Joe simplesmente diz que consegue conversar com as plantas e elas disseram que queriam beber água. Joe não sabe, mas a bebida energética fez o sal se desenvolver no solo, o que acabou com as plantas e causou as tempestades de poeira. Ao decidir usar água no lugar da bebida, Joe está realmente resolvendo os problemas da humanidade. Por alguns dias tudo sai como planejado, mas logo os estoques da bebida energética caem para zero por causa da diminuição da produção. Isso deixa metade da população desempregada e as pessoas protestam em frente à Casa Branca. Joe então é levado ao tribunal por deixar pessoas desempregadas e é considerado culpado, sendo condenado a uma noite em reabilitação. No Novo Mundo, reabilitação é quando uma pessoa que fez algo que não devia é perseguida por um caminhão gigante em uma arena, enquanto a multidão torce pelo caminhão. A reabilitação geralmente termina com o fim da pessoa. Joe é levado para a arena enquanto Rita volta para a Casa Branca, pronta para embarcar na máquina do tempo com Frito. A reabilitação é transmitida na televisão nacional. Joe é perseguido por um enorme caminhão enquanto dirige um carro pequeno. Nesse momento, Rita olha pela janela e vê uma rosa crescendo. Ela percebe que a ideia de Joe de regar as plantas deu certo e pede a Frito que a leve para a arena. Ela planeja transmitir as colheitas na televisão para que Joe seja perdoado. Enquanto isso, Joe ainda está tentando salvar sua vida do caminhão perigoso. Rita chega a tempo e suborna um cinegrafista para ir com Frito filmar as plantações. Ela então vai para a sala de monitoramento e assume painel de controle. Frito finalmente chega ao campo e filma as colheitas, e o vídeo é transmitido em um telão. Vendo isso, o presidente Camacho salva Joe e o perdoa. A multidão então aplaude loucamente, e agora todos comemoram em uma festa na Casa Branca. Rita revela que não quer voltar para casa porque gosta mais do futuro, e Joe fica surpreso, mas não a força a ir com ele. Os dois se despedem, mas antes que Joe vá embora, o presidente o chama no palco e o declara o novo vice-presidente. Todos olham para Joe com olhos cheios de esperança, e então ele decide ficar em 2505. Nesse momento, uma pessoa diz que a máquina do tempo é um passeio sem graça, e Frito leva Joe para conhecer a máquina, finalmente revelando que a máquina do tempo é na verdade um brinquedo infantil. Alguns meses se passam e Joe é eleito o presidente dos Estados Unidos e Rita torna-se sua esposa, a primeira-dama. Com sua liderança, surge uma nova época e as pessoas esperam que os humanos possam voltar a ser inteligentes. Joe teve 3 filhos com Rita e as crianças são as mais inteligentes.